Durante anos a fio, cada centavo economizado foi como uma semente plantada com esperança. Abdicou de pequenos prazeres, apertou o cinto até doer e transformou sonhos em metas concretas, tudo para oferecer aos pais, ambos com limitações físicas graves, um lar digno na cidade, longe das privações da vida rural. A chave daqueles sonhos materializados em tijolos e cimento deveria abrir as portas de uma nova vida. Mas, ao cruzar o limiar do que seria seu maior triunfo, ela encontrou não a gratidão que merecia, mas uma traição que doía mais que qualquer sacrifício. Boa noite, ouvintes. Eu sou André Branco, e você está no Labirintos Familiares, o podcast que desvenda as teias invisíveis tecidas entre quatro paredes. Hoje, trago uma história real que prova como a ambição de uns pode esmagar os sonhos de outros e como o silêncio, às vezes, é o maior cúmplice da injustiça. A não era do tipo que se curvava às circunstâncias. Quando conheceu Mark, filho de Ina Glebovna, uma mulher cujo nome soava como sentença em sua própria casa, ela já carregava nas costas o peso de uma determinação fora do comum. A sogra, ex-professora de uma escola de elite, olhara a moça de cima a baixo na primeira vez que a viu e sentenciou, sem meias palavras, uma camponesa simples, que só serve para cozinhar bor. O comando aqui sou eu. E assim foi. Ina governava o lar com mão de ferro, e todos, marido, filho, noras potenciais, dançavam conforme a música que ela escolhia. Porém, não era ingênua. Sabia que morar de favor na casa da sogra era trocar uma jaula por outra, mas aceitou o convite sem pestanejar quando Ina decretou: "Não vou permitir que meu filho viva em um cubículo alugado, comendo qualquer coisa." Na verdade, não havia escolha. Com Mark ganhando um salário modesto como programador e ainda em formação como enfermeira, sonhando em se tornar médica, alugar um imóvel era luxo inalcançável. Mas ela tinha um plano. Um plano que exigiria anos de privação, noites em claro e uma disciplina de aço. Enquanto Ina controlava cada centavo gasto no supermercado e exigia explicações por cada minuto fora de casa, onde estava. Meu filho está com fome. Trabalhava dobrado. Turnos exaustivos na clínica durante o dia, plantões noturnos no hospital à revelia da sogra, que acreditava serem horas extras na mesma função. Cada real economizado era um tijolo na construção de um futuro melhor. Não para ela e Mark, como todos pensavam, mas para Serguei e Tamara, seus pais. Ele, amputado após um acidente na fazenda, e ela, cega por complicações do diabetes, ambos presos a uma casa que se desmoronava junto com suas forças. 40 quilômetros até o hospital mais próximo, estradas bloqueadas pela neve no inverno. A vida no campo havia se tornado uma sentença de morte lenta. 3 anos. 1095 dias de humilhações veladas, de olhares de desdém da sogra, de promessas vazias do marido, que jurava em segredo: "Logo teremos nossa casa." 3 anos em que a engoliu o orgulho, calou a exaustão e guardou cada moeda como se fosse ouro. Até que, finalmente, o milagre: um apartamento de 2 quartos, térreo para facilitar a locomoção do pai, próximo a farmácias, mercados e uma unidade de saúde. Tudo o que seus pais precisavam para sobreviver com dignidade. "Mark, encontrei o apartamento", anunciou ela, tremendo de emoção. Amanhã dou a entrada. O marido sorriu, aliviado: "Ótimo. Vamos contar para minha mãe, ela vai ficar feliz que sairemos de sua casa." A resposta de foi um soco no estômago: "Não é para nós. É para meus pais." O silêncio que se seguiu foi eloquente. Mark, acostumado a navegar entre as águas turbulentas da mãe e da esposa, não soube o que dizer. Não havia entusiasmo, nem revolta, apenas a resignação de quem prefere não escolher lado. Os meses seguintes foram de preparativos febris. Fez malabarismos financeiros, comprou móveis básicos, eletrodomésticos usados, mas funcionais. Cada detalhe era pensado para o conforto dos pais. Até que chegou o grande dia. Sem avisar, ela pegou o carro e rumou para a zona rural, decidida a surpreender Serguei e Tamara. "Pai, mãe, arrumem suas coisas. Hoje vocês ganham um novo lar." As lágrimas da mãe e o abraço apertado do pai foram a recompensa por anos de sacrifício. "Filha, você se destruiu por nós", murmurou Tamara, tocando o rosto emaciado da filha. "Não importa. Agora vocês estarão seguros." Mas o destino, cruel, reservara outra surpresa. Ao abrir a porta do apartamento, seu apartamento, pago com suor e lágrimas, a congelou.
O sofá maciço de Ina dominava a sala. A poltrona de balanço, herança de família, ocupava um canto. No buffet antigo, a sogra arrumava suas porcelanas com a naturalidade de quem sempre esteve ali. Chegaram, finalmente, disse Ina, sem sequer levantar os olhos, o tom carregado de desdém. Mark me contou que compraram um imóvel. Resolvi que era hora de me mudar. Cansei de aturar vocês na minha casa. Virou-se para o marido, que evitava seu olhar, segurando uma caixa como se fosse um escudo. Mark, explique. A voz quebrada, mas firme. Mamãe decidiu que precisa de espaço. Ela acha que nós a esgotamos, gaguejou ele, os olhos cravados no chão. Mas esta casa é dos meus pais. 3 anos trabalhando como uma escrava, 2 empregos, sem férias, sem descanso, tudo por eles. Ina riu, um som seco, seus pais sobrevivem bem na roça. Eu, não. Preciso de tranquilidade. O silêncio de Mark foi a faca final. Conhecia aquele olhar vazio, a postura curvada de quem prefere se esconder a enfrentar. Sergei, apoiado na muleta, balançou a cabeça, desolado. Tamara, perdida naquele ambiente que deveria ser seu refúgio, sussurrou, filha, talvez seja melhor voltarmos. Não, cortou a voz agora um aço temperado. Esta casa é de vocês. E eu não vou desistir agora. A batalha estava apenas começando. Eu a comprei para vocês. A linha foi traçada com uma clareza cortante. Virou-se para a sogra, os olhos frios como gelo sobre um lago de inverno. Ina Glebovna, peço que recolha suas coisas e deixe este apartamento. Agora. Um riso seco escapou dos lábios finos da mulher. O quê? Você está brincando, menina? Já me estabeleci aqui e não tenho intenção de sair. Os dedos de Ina Glebovna se cravaram nos braços da poltrona, como garras marcando o território. A não pestanejou. Seu olhar deslizou para Mark, que se encolheu sob aquele escrutínio, os ombros caídos, os olhos fugidios. Mark. Seu nome soou como uma sentença. Pela última vez, você vai dizer alguma coisa ou continuará mudo como um boneco de pano? Ele apenas encolheu os ombros, um gesto patético, quase infantil. Talvez seus pais possam ficar conosco por um tempo? Sua mãe realmente precisa de um lugar próprio? Foi a gota que transbordou o copo. Algo dentro de se partiu, não com um estalo, mas com um ruído surdo, como o de um osso quebrando sob pressão lenta e implacável. 3 anos. 3 anos de plantões exaustivos, de refeições puladas, de sonhos adiados. 3 anos economizando cada moeda, suportando olhares de desdém, comentários ácidos, a humilhação diária de ser tratada como uma intrusa na própria vida. E agora, assim, sua vitória era pisoteada sem cerimônia, como se não passasse de um capricho barato. Uma calma glacial desceu sobre ela. Entendido. A voz saía medida, quase serena. Os dedos tremiam levemente ao desbloquear o celular, mas a determinação em seus olhos não vacilava. Egor Viktorovich? Boa tarde. Aqui é a Sergievna, da clínica. Lembra-se de nossa conversa sobre o apartamento? Sim, exatamente aquele. Uma pausa. Apareceu um problema. Preciso de você. Agora, asterisco. Ina Glebovna observava a cena com um sorriso zombeteiro. E quem você chamou, hein? A polícia? Acha que eles vão me arrastar daqui? Seu tom era de triunfo, como se já visse a nora se curvando à sua vontade. Não. Guardou o celular no bolso, os lábios curvados em algo que não era um sorriso. Chamei um advogado. Um que também é detetive particular e ex-policial. Consultei-o antes de assinar os papéis desta casa. Mark começou a se mexer, inquieto, passando o peso de um pé para o outro. Vamos resolver isso em paz. Já tentamos, cortou ela, seca. Você escolheu seu lado. Agora eu escolho o meu. 20 minutos depois, a campainha soou. Na porta, uma figura imponente, Egor Viktorovich Samoilov, o advogado. Traje impecável, postura ereta, um olhar que já havia visto demais para se impressionar com dramas familiares. Bom dia, cumprimentou, os olhos varrendo o ambiente com precisão cirúrgica.
O que temos aqui? A explicou. Breve. Precisa. Sem emocionar-se. O advogado ouviu, assentiu, e então virou-se para Ina Glebovna. Senhora, esta propriedade foi adquirida por a Sergievna com recursos pessoais, ganhos antes e durante o casamento, mas exclusivamente em seu nome. Os documentos deixam claro, é bem particular, não patrimônio conjugal. Ela tem todo o direito de dispor dele como bem entender. Mas meu filho é marido dela, vociferou Ina Glebovna, o rosto vermelho de indignação. Tudo deveria ser comum. A lei discorda, respondeu Egor, impassível. Cônjuges podem ter bens exclusivos. E ele ergueu uma pasta com cópias, é de a Sergievna. Seu olhar deslizou para Mark. Jovem, você está ilegalmente em uma propriedade alheia, tentando exercer controle sobre ela. Isso configura violação de domicílio. Uma pausa calculada. Artigo 139 do Código Penal, aliás. Mark empalideceu. Mas eu sou o marido. Que não tem nenhum direito sobre este imóvel, concluiu o advogado, fechando a pasta com um estalo. Vocês têm duas opções, ele contava nos dedos, como se explicasse a crianças teimosas. Ou saem voluntariamente, levando suas coisas, ou chama a polícia agora para registrar a invasão. E tenho contatos na promotoria que adorariam analisar este caso. O celular já estava em sua mão. Ina Glebovna bufou, as mãos voando em gestos teatrais. Isso é um absurdo. Mark, não ouça esse revista. Ele está nos intimidando. De maneira nenhuma, corrigiu Egor, tranquilo. Estou apenas esclarecendo a situação jurídica. Seu dedo pairou sobre a tela. Vamos chamar a viatura ou resolvemos civilizadamente? Mark olhou para a mãe. Depois, para e pela primeira vez, virou de verdade, os mesmos olhos obstinados do pai, a mesma linha dura da boca, a coluna ereta como uma lança. Algo em seu peito deve ter doído. Mãe? Acho melhor irmos, murmurou, a voz quebrada. Traidor, sibilou Ina Glebovna, mas já começava a juntar suas coisas com movimentos bruscos. Meia hora depois, o apartamento estava livre. Egor ajudou a redigir um termo, assinado por Mark e pela sogra, renunciando a qualquer reivindicação sobre a propriedade. Quando a porta finalmente se fechou atrás deles, a permitiu-se respirar. Então, virou-se para os pais. Tamara Ivanovna percorreu os cômodos com passos lentos, os dedos acariciando as paredes recém-pintadas, os armários vazios esperando por suas coisas. Filha! Como é lindo! Sussurrou, a voz embargada. E tão, nosso! Sergei Nikolaevich, apoiado na muleta, examinou os corrimãos estratégicos, as portas largas, a ausência de degraus. Pensou em tudo, disse, a garganta apertada. Até nos detalhes que eu nem sabia que precisava. Egor, ao se despedir, segurou a mão de A por um instante. Sabe, não é todo dia que se encontra alguém disposto a lutar assim pelos seus. Se precisar de mais alguma coisa, ligue. Naquela noite, enquanto ajudava a mãe a arrumar os vasos de flores na janela, a campainha soou novamente. Mark estava à porta, as mãos nos bolsos, o rosto uma máscara de incerteza. Posso entrar? A recuou em silêncio, deixando-o passar. Queria me desculpar, começou ele, os olhos fixos no chão. Contigo. Com seus pais. Eu devia ter impedido minha mãe. Ela não tinha o direito. E você tinha o direito de se calar? Perguntou a voz gelada. 3 anos de noites em claro. 3 anos de humilhação engolida. 3 anos sonhando com aquele lar, e ele sabia. Você sabia, acusou. Sabia e deixou que ela fizesse isso. Eu sabia, mas não pensei que ela fosse tão longe. Sua voz falhou. Ela disse que precisava de um lugar, que nós devíamos ajudá-la. Eu não consegui dizer não. Você nunca consegue, constatou a amarga. Para ela, você é eterno. Para mim, nunca foi. Ele estendeu a mão, tocando-lhe o ombro com uma timidez que já não a comovia. Eu te amo, a. Vamos, começar de novo. Já é tarde. Ela recuou, como se aquele toque queimasse. Hoje eu vi quem você é. E percebi que não quero mais ser sua esposa.
Você está me deixando, balbuciou ele, os olhos arregalados. Não. Abalançou a cabeça, uma tristeza profunda substituindo a raiva. Estou te libertando. Volte para sua mãe, Mark. Um suspiro. Você nunca foi meu de verdade. A tranquilidade agora reinava onde antes só havia tempestades. E eles estariam lá, sempre, para cultivá-la. 5 anos depois, a celebração do novo lar já era em família de 4. Aina e Maxine seguiam a filha, Paulina, pelos corredores da casa, enquanto risos e vozes se entrelaçavam no ar. O jardim transbordava de convidados, colegas da clínica, amigos que a vida lhes presenteou depois da batalha, vizinhos que se tornaram quase parentes. Sergei Nikolaevich, agora com a saúde recuperada e o passo firme, exibia seu pomar com orgulho de quem colhe não só frutas, mas também a recompensa de anos de dedicação. Tamara Ivanovna, por sua vez, distribuía seus famosos pirogues com a generosidade de quem sabe que a comida é apenas desculpa para nutrir almas. Quando a última risada se desfez na noite e os pais se retiraram para seu canto da casa, Aina e Maxine ficaram sozinhos na varanda, envoltos pelo manto estrelado do céu. O silêncio entre eles era tão cheio quanto as palavras que já haviam trocado. Sabes? Murmurou ela, os dedos brincando com a borda do copo de vinho. Às vezes penso que aquele episódio com o apartamento foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Se a minha sogra não tivesse tentado me roubar aquilo, talvez eu ainda estivesse presa a Mark, engolindo humilhações, sem jamais descobrir que a vida poderia ser assim. Às vezes é preciso perder algo para ganhar tudo. Maxine a puxou para mais perto, o queixo apoiado em seus cabelos. É verdade. Mas o que mais me impressiona é como, naquele momento, você não só resistiu como encontrou as palavras certas e as pessoas certas. Como se sempre soubesse o caminho. Aina sorriu, os olhos brilhando com a luz das estrelas ou talvez com algo mais antigo, mais seu. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria para proteger quem ama. Uma pausa. E sabes de uma coisa? Faria tudo de novo. Sem hesitar. Dali, viam o jardim iluminado, onde vagalumes dançavam no ar quente da noite. Em algum lugar nos fundos da casa, Paulina dormia, respirando suave. No outro extremo, seus pais descansavam, seguros, cercados pelo cuidado que por tanto tempo lhes fora negado. Às vezes, Aina ainda se lembrava daquele dia, o dia em que chegou com os pais para o novo lar e encontrou a sogra, doninha e triunfante, rearrumando os móveis sua casa. Na época, pareceu o fim do mundo. Hoje, vi aquilo como era, não um desmoronamento, mas um desvio. Um daqueles giros cruéis do destino que, no fim, só existem para nos empurrar na direção do que realmente merecemos. E ali estava ela. Exatamente onde sempre deveria ter estado.